No nosso dia a dia, todos nós somos confrontados por questões materiais. E é natural, somos espírito, mas vivemos na matéria. E muitas vezes os ciclos são repetitivos, né? Um dia, a sequência das horas, né? 24 horas, a gente tem uma semana, que se tem um mês, que tem um ano e assim por diante. Mas muitas vezes a gente não se apercebe bem, não para prestar muita atenção de como as coisas estão indo, né? Por exemplo, assim que você acorda, o que você costuma fazer? Acorda, faz uma prece, assim que despertou, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade? Já acorda pegando o celular, olhando notícias, rede social? Desperta primeiro, vai jogar uma água no rosto, escovar os dentes? Já desperta tomando um café, fazendo um café? Se tem um familiar, alguém que divide ali a residência conosco, será que a gente já começa a pensar nas coisas que precisam serem feitas, né? Preocupações como conta, boleto, revisão do carro, escola, essas coisas do cotidiano. E mais do que depressa a gente já entra no nosso trabalho, aqueles que trabalham fora ou home office, já se dedica no trabalho remunerado. Ou até mesmo aquele ou aquela dona de casa que se dedica às tarefas do lar, não trabalha menos. Acorda, já tem alimentação para ser feita, roupas, muitas vezes vai dormir ainda trabalhando, às vezes trabalha até mais, né? Sempre tendo que lavar uma louça, uma roupa e fora o resto da faxina, né? E uma semana, se a gente tirar o domingo livre, pra gente não pôr nada no nosso cronograma, né? Tem 144 horas. O que é feito dessas horas? Por exemplo, um dia, 24 horas. Se a gente dividir em três fatias, né? 8 horas de sono, geralmente, é uma média, né? 8 horas do nosso trabalho remunerado. Aí tem essas outras 8 horas. Muitas vezes é o transporte até o trabalho. Depois é uma academia, um curso talvez. Um tempo ali olhando o WhatsApp, as redes sociais. Assistindo um jogo de futebol, uma novela, uma série num stream, seja qual for. Mas será que a gente planeja o nosso dia de uma forma mais consciente? Pois se a gente se dedica ao sono, se dedica ao trabalho, nós damos a atenção necessária para o lado espiritual? Nós damos a atenção necessária para a caridade, para aquele serviço que não é remunerado? Ou será que nós estamos dando atenção para nós mesmos? Ou nós estamos apenas fazendo repetições, não estamos fazendo nossas escolhas e depois, digamos assim, a gente fala que não está contente em determinada área da nossa vida. Muitas vezes, conscientemente ou inconsciente, responsabilizamos nossos pais. Tem aqueles que dizem assim, eu gostaria de tocar um instrumento, eu gostaria de fazer determinado esporte, mas se meu pai e minha mãe tivessem me matriculado quando eu era pequeno, agora não dá mais. Quando não é os pais, a gente responsabiliza a Deus. Mas, infelizmente, geralmente por último, nós assumimos as rédeas da nossa existência. Geralmente, por último, nós assumimos a nossa responsabilidade.
Talvez por temer, porque é uma responsabilidade grande. Mas geralmente deixamos de lado as decisões principais daquilo que nos toca mais diretamente. Agora, se a gente conhece muito bem o nosso time do coração, se sabemos muito bem quem é o vilão, quem é o mocinho de uma novela, de uma série, será que nós nos conhecemos tão bem quanto conhecemos o outro? O time de futebol que o nosso clube do coração vai enfrentar, a gente pesquisa e sabe qual é a qualidade, qual é a deficiência, a limitação do adversário. E nós? Será que você sabe a sua maior qualidade? Você tem valorizado suas conquistas? Você sabe qual que é as suas questões mais limitantes? No primeiro momento pode parecer simples essas indagações, mas dificilmente a gente coloca essas questões no nosso planejamento. Planejamos com naturalidade o emprego, a nossa profissão. Planejamos como vai ser o nosso feriado, o nosso domingo, dia de descanso. Agora, nós temos planejados, fazendo uma aferição devida das nossas emoções, do nosso mundo íntimo. Supor que você more de aluguel. Você mora numa casa e paga aluguel ali. Mas você já conseguiu comprar um terreninho, começou a subir as paredes, já bateu a laje, né, como se diz. Já está entrando na fase do acabamento para você poder sair do aluguel e morar na sua residência definitiva, né? Se você tivesse poucos meses ainda do contrato e quase concluindo a sua residência, sua mesmo, e você tivesse um dinheirinho que sobrou naquele mês, você investiria para pintar, trocar o piso dessa casa que você vai ficar apenas mais alguns meses? Ou já iria concluir a sua residência definitiva? Obviamente que a gente vai investir naquilo que é mais longo, aquilo que a gente vai ter, né? Mas por que a gente não faz isso com relação à nossa vida? O planejamento da nossa existência, seja profissional, afetiva, das nossas emoções, nós levamos em conta do berço ao túmulo? Você faz um planejamento de encarnado ou de espírito eterno? Será que nós estamos levando em consideração no nosso planejamento que somos espíritos eternos? Todos aqueles conhecimentos que nós estamos adquirindo, estudando Jesus, estudando o Espiritismo? E alguém vai dizer assim, mas uma existência aí é bem longa, né? 80 anos, 60, 100. Nem tanto. O que é 100 anos em comparação à eternidade? Não é mesmo? Pois tem um estudo de Carl Sagan que ele nos mostra que um segundo equivale a 434 anos no calendário cósmico. É bem interessante porque às vezes nós dizemos o início, né, do cosmos, bilhões e bilhões de anos, mas a gente não consegue compreender exatamente o que significa esses bilhões e bilhões, né? Às vezes a gente vê na televisão alguém falando assim, um número grandioso também, vai de Mega Sena, loteria, e aí alguém diz, com esse valor daria para comprar
1.000 carros importados. Eles fragmentam, né, para que fique mais palpável para a gente compreender esses números tão grandiosos. Mas Carl Sagan fez diferente. A proposta é pegar o início do cosmos até o dia de hoje e colocar dentro de um calendário anual. Nós dissemos que a vida é ciclos, né? Esse ciclo anual. Então, seria mais ou menos assim. Veja que interessante. O dia 1º de janeiro é a formação do cosmos. É a formação da radiação cósmica. No dia 26 de janeiro, seria o início da Via Láctea. No dia 31 de agosto somente, passado esse período todo, é o surgimento do Sol. No dia 14 de setembro, formação da Terra. Somente no dia 25 de dezembro, já no último mês, é a aparição dos dinossauros na Terra. O homem, dentro desse calendário cósmico, estaria na Terra somente no dia 31 de dezembro. E Jesus estaria conosco somente no dia 31 de dezembro, às 23 horas 59 segundos, estaria Jesus conosco. Então, esse calendário cósmico diz que 1 segundo é 434 anos. E 1 minuto, 30.000 anos equivalentes. Só para que a gente amplie o nosso pensamento, para que a gente amplie a nossa visão. Sendo Espírito Eterno, estudando a doutrina, nós vamos compreender a pluralidade das existências. Então nós encarnamos, reencarnamos e vamos assim, progredindo pouco a pouco, de existência a existência. Tinha um rapaz que ele era um marceneiro, morava num campo. E ali ele tirava algumas madeiras próxima, cortava algumas lenhas, vendia, fazia pequenos móveis. Era um local bem bonito, um campo bem bonito, com uma casinha singela. Um pouquinho mais para frente, iniciava-se ali uma floresta que o cercava. Morava ali ele, a sua esposa e seus filhos. Viviam em clima de paz, tranquilidade. Até que um dia, não era comum, passou por ali um senhor de barbas brancas e perguntou como ele poderia chegar em determinada localidade. E aquele rapaz ali, cortando lenha, um pouco mal-humorado, como era da sua personalidade, começou a explicar os detalhes de como ele deveria proceder. E a esposa dele, vendo, falou: já é tarde da noite, né? E o rapaz ali dando as informações para aquele andarilho. E aí a moça diz pro marido: ofereça uma água. O rapaz, um pouco contrariado, por ele não faria aquilo, ofereceu uma água para ele tomar. Então eles o convidaram para que ele passasse a noite ali, porque de fato, ao caminhar, estaria na estrada no período noturno e seria muito perigoso para ele. Então, aquele senhor que despertava compaixão, fraternidade apenas pelos mínimos gestos. Era um senhor de poucas palavras. Tomou a sua sopa, tomou um banho e foi se deitar. Ao acordar de manhã cedo, junto com as famílias daquela casinha, tomou um café. A esposa do rapaz deu um pão para que ele comesse durante a viagem. O rapaz agradeceu. O dono da casa acompanhou até a
porta até ali fora, onde ele trabalhava com as lenhas ali, com as madeiras. E o rapaz tocou em seu corpo e disse, olhando fixamente para os seus olhos, entre na floresta. E saiu. O rapaz ficou pensando, que senhor estranho. Senhor bondoso, de poucas palavras, né? Entre na floresta. Então ele começou a trabalhar ali, cortando as madeiras que necessitavam para sua tarefa. E olhou aquela floresta um pouquinho distante. De fato eu nunca adentrei tanto. Foi e caminhou uns 40 minutos adentro. E encontrou uma árvore de um valor, várias árvores de valor 4 vezes maior do que aquelas que ele utilizava que beiravam a sua residência. Então ele cortou uma, levou para próximo da sua casa, do seu local de trabalho, fez as suas tarefas ali, vendeu. Várias pessoas começaram a pedir. Ele falou, olha aquele rapaz, hein? Entre na floresta. Então ele começou a cortar outra. Ele se preocupou e foi pesquisar nos órgãos competentes e viu que aquele pedaço de terra não tinha dono. Então ele registrou aquele pedaço de terra, continuou trabalhando, foi crescendo o trabalho, foi ganhando dinheiro, o tempo foi passando. Então ele, preocupado, foi novamente para saber o quanto que ele podia desmatar. Foi passado para ele que até uma porcentagem ele poderia retirar daquele local. E aí chegou numa determinada porcentagem, ele não podia mais, ele começou a refletir, ele não podia mais retirar mais árvores daquele local. Ele começou a refletir novamente. Entre na floresta. Entre na floresta. E aí ele passou a entrar mais profundamente. Foi indo mais para dentro. E ele viu novas terras. Então, novamente, ele procurou os órgãos competentes e viu que ali também não haviam proprietários. Ele foi, registrou aquelas terras em seu nome e foi trabalhando nas madeiras, já teve que construir um novo galpão para trabalho, já se mudaram daquela residência pequenininha e construiu uma mansão logo atrás, no mesmo terreno. Os seus filhos passaram a ajudar, crescidos nas suas tarefas, com madeira, móveis novos. E o rapaz, meditando na frase do Senhor, entre na floresta. Ele foi mais para dentro e ele viu um riacho, um rio, cheio de pedras. Pegou um punhado e levou para análise. Ele pensou, aquele Senhor mudou minha vida. Entre na floresta. Aquelas pedras eram preciosas. E ele ficou muito milionário. A sua empresa já estava próspera, crescida. Os filhos, o tempo foi passando, os filhos já trabalhavam juntos. E, como acontece, ele não viu o tempo passar. A idade foi chegando. Em determinado momento, ele já não conseguia acompanhar o ritmo da empresa. Sua esposa já havia falecido há alguns anos e ele nem se recordava há quanto tempo ela havia falecido. Naquela correria dos compromissos do dia a dia. Ele já não via mais tantos filhos. Não era tão íntimo dos netos. Ele começou a ver que talvez ele não fosse tão feliz. E meditando na palavra daquele Senhor, entre na floresta. Os filhos já falaram que ele estava ultrapassado para tocar a empresa. Com ideias ultrapassadas e não tinha mais a energia, o ânimo para continuar naquele ritmo acelerado de crescimento. 20% ao ano, crescendo. Não havia ensinado nos filhos os valores morais, mas tinha ensinado que eles fossem excelentes empreendedores. E justamente por isso foi colocado de lado. Meditando naquele dia
em que aquele senhor sábio passou por ali, ele já não o considerava mais tão sábio. Pois ele viu que ali ele vivia feliz com seus filhos, com a sua família. O que ele conseguia dava para eles terem uma vida tranquila. E ele meditando naquele dia, como aquele senhor chegou, naquele convite da sua esposa, que certamente por ele não teria o acolhido tão bem, e ela o fez. Na manhã em que o rapaz disse aquelas palavras, parecia que só agora aquela frase fazia o sentido verdadeiro, pois ele se recordou que, ao o sábio senhor falar entre na floresta e tocá-lo, ele havia tocado com o dedo em riste no seu peito. Entre na floresta. Então ele compreendeu que era a floresta do mundo íntimo. Ele havia dito para aquele rapaz orgulhoso, talvez egoísta, para que ele olhasse para dentro dele, para que fosse uma pessoa melhor, assim como a sua esposa era. Mas ele entendeu errado. Ele teve um misto de decepção em não ter compreendido errado e de alegria por agora poder melhorar. Mas já era tarde. Estava gelado, de olhos vidrificados, e houvera desencarnado. Não deixou de ser amparado pela espiritualidade. Mas aquele ensino poderia ser posto em prática somente em nova existência. Será que nós estamos dando a atenção devida para as nossas imperfeições? Será que quando alguém nos busca alertar para algo errado, errôneo, alguma atitude nossa negativa, será que já levamos para o lado pessoal e buscamos revidar numa discussão para ver quem fere mais o outro? Ou refletimos pensando que talvez o outro tenha razão? Será que nós gostaríamos de ter um amigo como nós somos um amigo para o outro? Será que nós somos uma boa companhia? Nessa correria do dia a dia, temos refletido nas nossas atitudes, nos valores que nós estamos passando para aqueles que nos cercam, por nossos filhos? Se a gente pegar esses últimos anos e fizermos um comparativo, o Éder de hoje, com o Éder de 5 anos atrás. Se você fizer esse comparativo, se a gente fizer esse comparativo no financeiro, a gente vê muito claro. Cresci tanto, diminui tanto financeiramente, bens materiais, etc. Se fizermos esse comparativo no lado profissional, subi de estagiário para tal função, para gerente júnior, para gerente, etc. Fazemos esse comparativo com aparelhos tecnológicos. Eu fui avançando de um celular para outro. Será que isso é avanço? Será que fazemos essa autoanálise dos nossos aspectos morais? Será que aquilo que hoje nos aborrece, no passado, as pessoas precisavam de muito mais para fazer com que a gente se aborrecesse? Temos medido a nossa paciência? Temos medido a nossa resignação? Aquele tempo de dedicação que dissemos no início, né?
nossas horas. Todos nós somos ricos igualmente se analisarmos as horas do dia. Independente da sua condição social, da sua saúde, independente de qual momento da sua existência você e eu estamos passando. O dia tem 24 horas para todos. Quanto dessa hora a gente dedica ao sono? Quanto dessa hora dedicamos a um trabalho remunerado? E quanto desse período que nos sobra nós dedicamos ao trabalho que não remunera financeiramente, aquela caridade legítima? E quanto desse tempo a gente olha para dentro de nós mesmos? Esse início, esse querer não é fácil. Pois quando a gente muda o foco, em vez de ser aquela luz para fora, para dentro de nós mesmos, talvez isso nos assuste num primeiro momento com o que a gente vai encontrar. É como aquele quarto da bagunça. Toda casa tem. Não adianta falar que não tem, só se você for muito. Tá bom, não é um quarto, então vamos falar a gaveta. Aquela gaveta das tranqueiras, geralmente tá junto com as cuecas dos homens, né? Sabe aquele lugar mais bagunçado da nossa casa que a gente sempre procrastina? Sempre deixa para depois para arrumar? Nós temos isso nas nossas emoções. A gente sabe que somos muitas vezes invejosos, muitas vezes somos ciumentos, egoístas, vaidosos, mas a gente preenche o nosso tempo querendo conquistar as coisas terrenas, profissão, objetos, quase como apenas para passar o tempo. Porque quando a gente olha para dentro de nós, às vezes a gente vê aquele quartinho da bagunça. Mas não precisa arrumar de uma vez. O Espiritismo nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Um documentário que eu vi certa vez de um casal com uma carta, uma psicografia da sua filha. E é muito interessante que nessa psicografia ela dizia assim, era a filha dizendo para o pai e para a mãe dela, falando, pai e mãe, já tem 5 encarnações seguidas que nós estamos vindo no mesmo ciclo familiar da mesma maneira. 5 encarnações que esses três espíritos estão juntos. Mas ainda não conseguimos reparar o nosso erro. Será que nós já não estamos há muito tempo cometendo o mesmo erro? Pois por mais que a gente olhe o passado, analise o presente, tente visualizar o futuro, nós só vivenciamos o presente, o agora. Se a gente pegar uma luneta e mirar numa estrela, e aqui na base a gente virar 5 milímetros para o lado, vai captar uma outra estrela. Mas a primeira estrela para a segunda estão anos-luz de distância. O tempo vai passar. Mas se a gente buscar ser melhor hoje pode parecer que é pouco. Pode parecer que aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, as pessoas que nos conhecem, que dividem a existência conosco um período maior, nem perceba a nossa mudança positiva. É bem sutil. Mas a natureza não dá saltos. Um pouquinho que a gente mudar,
um pouquinho que a gente melhorar, sem uma cobrança excessiva, estaremos sendo melhores. Estaremos atingindo o objetivo, estaremos atingindo a missão que cada um de nós tem ao encarnar. A missão de cada um de nós é melhorar, é evoluir. Ao olhar para dentro de nós mesmos, é natural que a gente precise exercitar o auto-perdão. Pois tem acontecimentos, tem coisas que fizemos num passado curto ou mais distante e nós nos arrependemos. Nós magoamos alguém, nós ferimos alguém, nós fizemos algo com alguém que nós não gostaríamos que nos fizessem. E ao se confrontar no seu mundo íntimo, na sua mente, nas suas sensações e emoções, aquele aspecto irá nos torturar. E é necessário que a gente enfrente. É necessário que a gente exercite o auto-perdão. Jesus diz: amar o próximo como a si mesmo. Então não podemos apenas amar o próximo, perdoar apenas o próximo. E o nosso amor? E o nosso auto-perdão? Isso não é egoísmo. Pois se a gente se melhorar, nós poderemos auxiliar o outro de uma melhor maneira. Quando você vai viajar de avião e o pessoal ali na frente diz como pôr o cinto e os primeiros socorros e diz: em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Coloque primeiro em si mesmo e depois auxilie aqueles que ainda não conseguiram pôr. Não é isso? Pois se a gente for fazer para o outro primeiro, a gente não vai nem conseguir ajudar com qualidade. Então devemos nos perdoar, devemos ter um auto-perdão. Saber que quando nós cometemos aquele erro, nós pensávamos diferente. Hoje nós temos um outro grau evolutivo, uma outra forma de pensar. Que a gente aprenda com o erro, tente reparar dentro do que for possível e que a gente fique vigilante para não cometê-lo novamente. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, diz: o bem que se faz anula o mal que se fez. O bem que se faz anula o mal que se fez. E ela substitui uma palavrinha que é bem sutil, mas é bem profunda. Ela diz assim: alguém fez algo errado e diz: fulano é culpado. Eu sou culpado por um erro, um acidente. O culpado já foi julgado. E a ele não resta mais nada a não ser cumprir a pena e o tempo passar. Então ela substitui o culpado por o responsável. Aí vamos naquela questão de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Se eu cometo um erro, eu sou responsável por aquele erro. Eu vou arcar com as consequências, vou buscar reparar dentro do possível. Se eu não puder fazer o bem para aquele que eu prejudiquei por variados motivos, que eu faça o bem a outro em nome daquele. E vamos avançando. E vamos avançando. Não carregando culpa, mas sim com responsabilidades. Médium Ivone Pereira, através do espírito Bezerra de Menezes, né? Então, Bezerra de Menezes, através da mediunidade da Ivone, escreve um livro, Dramas da Obsessão.
Nesse livro tem... É um livro dividido em dois. Tem duas histórias ali, dois enredos. Um deles, o Bezerra de Menezes em espírito, ele é chamado para auxiliar uma família encarnada que está passando por um processo lamentável de obsessão, sendo vítimas de obsessores cruéis. Dois desses familiares já estavam desencarnados pelo suicídio, pela essa influência espiritual, com sede de vingança. E tinha um terceiro elemento encarnado que estava próximo a desencarnar pelo suicídio também. Entre as técnicas dos obsessores, quando ele quer que alguém ali daquele lar esteja fragilizado para ser influenciado ao suicídio, ele põe um espírito de um suicida que está ali perturbado, muitas vezes inconsciente, próximo. Então, vale um parênteses aqui para a gente falar a importância do evangelho no lar, para que a gente crie essa barreira de proteção espiritual, pois esse lar não tinha. Então, através dessa técnica, conseguiu que um dos membros da família se suicidasse. E aí, com esses outros espíritos, permaneciam ali aquele ambiente pesado, e conseguiu com que outro também se suicidasse. E para o Bezerra de Menezes auxiliar, para que a espiritualidade superior consiga fazer uma boa tarefa, um bom trabalho de auxílio, para convencer que aquele não é o melhor caminho, eles fazem uma pesquisa para entender o enredo aquilo que o motiva, qual que é aquela ideia fixa, o porquê daquela intenção. E analisando o campo mental daqueles indivíduos, desse enredo de vingança, de tragédias e dramas, Bezerra de Menezes compreendeu e assistiu ali naquela tela mental que há 400 anos atrás, uma família feliz, pessoas de bem, viviam com naturalidade, com amor, com fraternidade. Era muito querido no seu bairro aquela família. E era naquele período da Inquisição, né? Em que tinha a igreja ali, católica, apostólica romana, dominadora. E tinha acabado de surgir o protestantismo, né? Com Martinho Lutero. Uma outra visão do evangelho. Aquela família, seguindo o lado protestante, fazia de modo escondido, pois sabiam que eram perseguidos como hereges. Era o pai com seus filhos. Então, algum dia, alguém viu eles indo para uma reunião dessa. Então, a igreja, o padre ali, ficou sabendo, conhecia a família e sabia que aquela família tinha muitas posses. Uma casa boa, grande, terras. Infelizmente, era uma das atitudes daquela igreja dominadora daquele período. Então o padre determinou para os seus capangas que sumissem com aquela família. E a partir daquele momento, aquela terra seria deles, da igreja. Capturaram a família dentro da sua própria residência, com atos de crueldade inenarráveis. Prenderam o pai de frente dos seus 2 filhos e iam assassinar todos ali. Então o líder falou: calma, deixe para matar o pai por último, para que ele veja a morte dos filhos na sua frente,
para ele aprender a respeitar as escrituras. E mataram os seus 2 filhos na sua frente. Então, no momento de ira, de revolta, ele, antes de ser atingido com um golpe fatal, gritou: eu irei me vingar. Eu irei até o inferno, aonde foi preciso para me vingar de vocês. E naquela cólera, ele desencarnou. Então Bezerra de Menezes diz que são os mesmos do enredo. Eu confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade de entender quem era quem. Pois é natural que a gente, logo que comece uma leitura, um filme, uma narração, a gente eleja o vilão e o mocinho. No início, a gente via o vilão eram os obsessores em espírito, incentivando o suicídio. Os mocinhos eram aqueles que tinham praticado o ato infeliz. Então, Bezerra de Menezes compreende que aqueles capangas eram, na atualidade, aqueles que estavam encarnados, sendo vítima da influência para o suicídio. E aquela família pacífica, tranquila, querida, fixou-se na vingança, no ódio desvairado. E estavam ali obsessores, pai e os filhos, os perseguindo há mais de 400 anos. A sua ideia fixa era a vingança. Não elegeu para Deus a justiça. Quis fazer a justiça com as próprias mãos. Mas aí você me pergunta, Éder, e onde está o padre nessa história? Pois ele foi um dos principais ali para que tudo acontecesse. Bezerra de Menezes nos conta que o padre desencarnou, chegando no plano espiritual, se arrependeu das escolhas, das coisas que ele fez, voltou para uma nova existência onde ele sofreu muito fisicamente, moralmente, foi uma vida de muito sofrimento. Mas ele suportou até o final, pagando os seus débitos. Voltou ao plano espiritual, mas ainda não era o bastante. Ele havia sofrido, sentindo na carne o que fez os outros sofrerem. Mas agora era hora de reparar. Então, ele já estava na sua segunda reencarnação, após aquela de muita dor e sofrimento, buscando ser um trabalhador, desta vez legítimo, para a sociedade, para o Evangelho do Cristo. Meus irmãos, será que nós não estamos apegados à vingança, ao ódio? Veja que se aquele pai de família, naquele momento que estava para ser assassinado, ele tivesse deixado para Deus o julgamento, teria desencarnado como um mártir. Ele não teria elo com os algozes. Eles teriam que pagar pelo que fizeram, mas ele não estaria ligado. Quando nós temos rancor, mágoa e ódio de alguém, é como se a gente nos algemasse e colocasse o outro lado da algema no outro. Já parou para pensar que quando a gente tem alguém que está ali nos perturbando, a gente pensa naquela pessoa o tempo inteiro? Se eu não abro a porta da minha casa para aqueles que me fazem mal, por que eu deixo
que eles venham morar na minha mente. O perdão é libertador para quem perdoa. Que a gente possa converter as algemas de ódio em laços eternos de amor. Sim, perdi meu marido dia 2 de junho. Preciso de ajuda. Ele morreu nos meus braços, na frente do nosso filho de 4 anos. Como devo agir espiritualmente? Estou muito confusa e perdida. Rita, primeiramente, nossas condolências. Não tem como dizer que a gente imagina o que seja, porque é uma dor enorme. Sinta-se abraçada por cada um de nós. Não somente nós aqui do estúdio, né? Recomeçar, eu, o Kaique, mas cada um que está acompanhando esse vídeo também. Sem dúvida estaremos vibrando amor, paz. A gente pode fazer umas ações que não são somente espirituais. Pode ser que seja interessante também, como o seu filhinho de 4 anos, né? Presenciou essa questão. É sempre interessante que tenha um acompanhamento de um psicólogo, para que não fique um trauma, para que ele possa pôr para fora o que pensa e enfrentar da melhor maneira possível o luto. Mas também tem esse aspecto espiritual. É interessante que você pesquise uma casa espírita mais próxima da sua residência, porque aqui no vídeo é difícil a gente dizer exatamente, né, tudo o que pode ser feito, mas chegando numa casa espírita, aquele ambiente fraterno, gostoso, em que você será acolhida, você pode tirar suas dúvidas de um modo mais direto, de um modo mais pessoal, de um modo mais íntimo. Você pode estudar e compreender melhor o que se passa, o que se passou. Um tratamento espiritual pode ser feito. Você pode começar a fazer o evangelho no lar. A evangelização infantil também será muito bom para o seu filho. Para que a saudade vai ficar. Não é que a proposta é tirar o amor para que a gente fique frio. Não é isso. A saudade vai ficar. Mas que a gente possa compreender esses mecanismos, que somos espírito eterno. E aqueles que dividem a existência conosco, em pouco tempo nós reencontraremos. Como no início da nossa fala, que a gente fez essa analogia, que um segundo tem 434 anos, em vistas a um espírito eterno, né? Pegando o calendário Cosmos de Carl Sagan. Que você possa tranquilizar o seu coração com amor, com fraternidade, sabendo que o seu filho também depende de você e você dele, guardando a certeza que daqui um segundo você estará unida a todos os seus corações queridos. E toda essa dor e sofrimento será apenas como um pequeno sonho. E você terá despertado, acolhida, junto com pessoas que já partiram para o plano espiritual e até mesmo espíritos, amigos e fraternos que estão torcendo pela nossa existência. E hoje, com o véu do esquecimento, a gente não se lembra deles, mas sem dúvida será uma alegria reencontrá-los. Conte conosco, viu? Criança, até uns 10 anos, quando ia dormir na casa dos meus avós, depois que meus avós iam dormir, as luzes todas apagadas, eu ia dormir no mesmo quarto que eles. Depois de um tempo, sempre ouvia barulho de panelas, pratos, talheres, pessoas andando dentro de casa. Por favor, tiram essa dúvida para mim? Janice, é natural. Às vezes a gente... É curioso que tem aspectos, vamos dizer, fenômenos espirituais
que se passam conosco, né? E até quem tiver experiências pode colocar aqui no comentário, a gente gosta de ler. Que a gente não fala com qualquer um, né? Fala, a pessoa vai achar que eu sou louco. Não, mas isso aqui só eu vi, só eu ouvi. Eu não vou comentar fora desse meu círculo. E é curioso que quando a gente vê relatos desse, depois de um tempo que a gente passa a estudar os fenômenos mediúnicos da doutrina espírita, a gente compreende com uma certa facilidade. É a questão, a gente até comentou no último episódio com o psicólogo Jesus, que é a questão dos médiums de efeito físico. Que os espíritos, eles estão ali naquele local e tem espíritos de várias envergaduras, né? Espíritos puros, espíritos elevados que buscam o bem e espíritos que querem brincar, querem se divertir, quer despertar o medo no outro. E aí, dentro daqueles encarnados, poderia tanto ser você ou algum familiar, ainda que não tenha conhecimento, pode ser um médium de efeito físico, que é o quê? Um médium que tem bastante ectoplasma. É uma energia específica de uma matéria mais densa do encarnado. E o espírito, ele consegue manusear fluidos espirituais com esse ectoplasma e fazer com que objetos se movam. A espiritualidade mais elevada utiliza-se dessas energias para cura, para passes magnéticos, né? E os espíritos inferiores, querendo despertar o medo, brincar, se divertir, fazem essas coisas em casa. E da nossa parte, a gente pode aprofundar no estudo. A gente sugere que leia o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Passar a fazer o Evangelho no lar, sempre muito importante para criar essa barreira fluídica e aquela casa vai estar vibrando sempre amor, fraternidade, evitando questões mais baixas como vícios no álcool, alimento em excesso, bebida, vídeos pornográficos, tudo da mais baixeza. Aí aquele lar não vai mais ser frequentado por espíritos inferiores, pois com o evangelho no lar, com atitudes dignas, aquela casa fica protegida espiritualmente. E pode ser que esse lar conquiste a proteção dos benfeitores, né? Certamente, e os efeitos cessam, tá? Mas não é nada somente da sua cabeça, viu? É um fenômeno natural, que a cada ano que vai se passando, vai se disseminando o estudo espírita, que é bem profundo, e nós vamos tendo conhecimento dessas questões e o porquê, tá bom? Ó, a Lúcia pergunta, qual o primeiro passo para a reforma íntima? Primeiro é querer ser melhor. Numa guerra, a gente vence o inimigo o conhecendo. Como que você venceria um inimigo que você desconhece que tem? Às vezes a gente tem sentimentos e emoções que nos sabotam. Traumas, dramas profundos que nos sabotam. E a gente desconhece. E a gente não sabe por que a gente faz determinada coisa no nosso dia a dia. E a partir do momento que a gente faz esse mergulho, primeiro passo, querer reconhecer esse inimigo íntimo, é o primeiro passo. Aí daí em diante, nós vamos trabalhando para que a gente substitua, como diz Joana de Ângeles. Não é confrontar um hábito ruim, é substituí-lo. Você tem um hábito ruim na sua vida.
e você identificou. Ah, sempre que eu chego do trabalho eu faço isso e isso está me prejudicando. Como melhorar? Substitua o hábito ruim por um hábito bom. Eu chego em casa e abro o celular, fico 3 horas vendo vídeo. Isso me prejudica? Então tá bom, então eu vou pôr na minha cabeça. Quando eu chegar em casa, eu vou pegar o celular. Mas depois de 40 minutos, eu vou primeiro ler um livro. Você não está confrontando aquele hábito, você está substituindo por um outro. E aí você vai ver as maravilhas da leitura. Tá? Isso é um exemplo simples que cada um adequa para si da melhor forma. Faz a família para receber uma morte tão cruel, já que existe uma permissão de causa e efeito. Para receber ou deixar que aconteça o escândalo, Deus nos deu o livre-arbítrio. Cada ação há uma reação. Então, Deus não cria nada de mal. Deus é amor. O que ocorre, como você mesmo disse, é a lei de ação e reação, né? Causa e efeito. Em muitos casos, nós mesmos pedimos pelo peso na consciência, aquele complexo de culpa. Por exemplo, nós citamos aqui anteriormente do padre que fez muito mal, foi para o plano espiritual, se arrependeu. E ele mesmo pediu que viesse na outra existência e sofresse tudo que ele fez os outros sofrerem. Porque somente assim ele ia dar valor para o Evangelho de Jesus. Ele ia dar valor à vida. Então, como a gente está num véu do esquecimento nessa encarnação, a gente não sabe exatamente o que a gente fez. Às vezes nós temos um familiar que é tão bom, tão querido, que a gente fala, ele não merecia aquela morte. Mas a gente está analisando apenas uma fração. Em outras existências, talvez, ele possa ter feito aquilo que hoje ele sofreu. E não é um castigo divino. É a terapêutica do ensino. A gente já brincou com algum amigo, fala assim, vamos ver quem dá um tapa mais fraco no outro, né? Aí você dá um tapa no rosto do amigo, ele te dá outro, e você fala, pô, o teu foi mais forte. Aí você dá um mais forte. Nunca ninguém acha que deu o tapa mais forte. A gente sempre acha que sofreu. E aí termina, essa brincadeira não é recomendável, porque termina em pancadaria, né? A gente geralmente só aprende quando é na gente. Esse mimimi que o pessoal fala, é mimimi, é muito milindre. É porque geralmente é sempre no outro, né? Porque quando é no nosso calo, não é milindre. Não é mimimi. Então a gente tem que exercitar se colocar no lugar do outro. E olhando a nossa reencarnação, eu posso estar colhendo hoje dores, frutos amargos, que para essa existência não faz sentido. Porque eu sou bom. Mas e 2, 3, 4, 10 reencarnações passadas? O que será que nós não fizemos? Se a gente se reestabelecer, Deus é um Deus de amor. Então não é olho por olho e dente por dente, tá? Aquele que fez muito mal, aquele que tirou vidas nessa existência, ele pode chegar no plano espiritual, se reestabelecer, se estudar, se dedicar e pedir para na próxima existência ele vir como um médico, como um cirurgião, um parteiro. Se na outra existência ele tirou muitas vidas, nessa ele vai fazer muitos espíritos virem à vida.
Tá bom? Espero ter respondido. Eu sei que é um assunto delicado e a gente não é querer colocar um olhar negativo para aquele ser amado, tá? Ele continua sendo amado e a gente deve até ficar feliz, pois é muito melhor ser vítima do que ser algoz. Aquele que prejudicou para que o desencarne cruel fosse feito, aquele tem um futuro de várias existências às vezes para reparar. Aquele que sofreu, pagou. E pode ter certeza que no plano espiritual, sem o rancor, sem a vingança, sem o ódio, já está pronto para continuar progredindo, está em paz com a sua própria consciência. Antigamente, eu me importava muito com críticas e com quem falavam. Hoje em dia, não dou mais bola e nem atenção. Estou fazendo certo? Seria esse o começo para a reforma íntima? Sim, pode ser, desde que a gente tenha atenção para que o orgulho não prejudique essa nossa análise. Joana de Ângeles diz que a vaia do público, tanto quanto o aplauso, não podem nos abalar. Pois, independente de como o mundo me vê, eu continuo sendo quem eu sou. O que pensam de mim, o que falam de mim, não muda quem necessariamente eu seja. Então, sim, não devemos nos importar nem com as críticas, nem com o elogio. Devemos saber dosar. Agora, eu posso estar sendo orgulhoso e não querendo dar ouvidos para as pessoas que estão me alertando para um caminho que eu estou indo negativo. Então, nós devemos estudar, analisar, nos estudarmos. Pois aí sim, quando alguém falar algo de nós, a gente vai falar, pô, verdade. Realmente eu já percebi que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso, vou melhorar. Alguém vai e me alerta que eu sou ciumento. Opa, eu já me analisei. Realmente eu sou ciumento. Deixa eu analisar esse fato. Esse fato é verdade, eu fui ciumento, eu vou melhorar, vou agir de outra forma. Às vezes o alerta do outro é benéfico, dependendo como a gente aceita. Agora, eu não posso ser tão frágil a ponto de ficar mudando quem eu sou pela opinião alheia. Não é mesmo? Então que a gente tenha a convicção dos nossos valores, que a gente siga a nossa intuição. Mas para isso é necessário que a gente estude a nós mesmos. Uma das técnicas da obsessão é estudar o obsediado. Então o espírito quer se vingar, ele chega e fica assim, eu vou ficar aqui um mês analisando a mente dele, o que ele pensa. E aí eles pegam a ideia fixa central, aquela ideia central, o que move aquele indivíduo, qual que é a ideia central, qual que é o sonho, o que está na mente dele. E com isso eles direcionam para algum caminho que vai prejudicá-lo, para que eles tenham êxito na vingança. Agora veja, um espírito que quer se vingar de nós, ele vai nos analisar durante um mês, 24 horas. Ele vai conhecer mais de nós do que nós mesmos. Se eu passo a orar e vigiar como Jesus recomenda, se eu passo a ver qual é as minhas fraquezas, eu já prejudico totalmente a tarefa do obsessor. Mas não vamos terceirizar a responsabilidade, viu? Aquele espírito inferior, ele não planta nada em nós. É como se fosse uma brasa no nosso coração. Aquilo de negativo, aquilo de mais baixo, aquelas paixões mais primitivas, já está em nós, como uma brasa de um carvão. Ele só assopra.
Basta a gente não ter esses sentimentos, basta a gente anular os sentimentos do orgulho e do egoísmo, que são a raiz de todo o mal terreno. Xavier caiu na casa dele, e assim que ele caiu, ele não entendeu bem direito o porquê. O Emmanuel disse: agradeça, Chico, agradeça a sua queda. Ele, sem entender, Emmanuel não deu tempo para que ele indagasse nada. Agradeça, Chico. Chico falou: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa queda, muito obrigado por esse dia, e agradeceu. No final do dia, o Chico perguntou para o seu mentor espiritual, Emmanuel: mas eu caí, por que eu tenho que agradecer? E Emmanuel disse: a receita não é minha. O apóstolo Paulo já disse: em tudo dai graças. Mas Chico não se contentou e falou: mas o porquê? E Emmanuel disse: havia uma legião de espíritos engajados no mal. Eles queriam ter um ponto de elo com você para te prejudicar. Então eles conseguiram de alguma forma fazer com que você tropeçasse. E assim você ia reclamar, murmurar, blasfemar, seu padrão vibratório ia baixar e eles iriam conseguir, pouco a pouco, se ligar a você e pôr em prática o seu terrível plano. Isso com Chico, hein? Imagine com nós. O quanto a gente não deve ter de oração e vigilância. Quando você reclama do trânsito, quando você reclama que a sua internet está sem sinal, e já vem aquele sentimento lá de dentro, sentimento negativo, que a gente nem dá tanta atenção. Responda para mim aqui. Que espírito você acha que se liga conosco nesse momento?